Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova. Voltei e é um prazer voltar para falar com vocês. Hoje nós vamos responder a perguntas deixadas no canal, a comentários. Todo comentário é importante no grupo Sobrevivência, do WhatsApp, do Telegram. Você que encaminha perguntas e comentários para nós, isso é muito importante, é a nossa convivência. Nos perdoe, talvez, tanto a mim quanto a minha esposa, por não responder prontamente. Nós temos uma ocupação bem grande aqui no sítio, né? O sítio demanda uma ocupação bem grande. Quando retorna às aulas, a gente também trabalha um pouco mais, e a Mariane, né, com todos os seus afazeres, é a que mais trabalha e se envolve com as atividades de uma forma geral. Mas enfim, quais são os comentários que nós vamos responder aqui? Nós vamos falar sobre a morte. Alguém nos perguntou sobre como que eu respondo para uma pessoa: Deus abençoe você, né, para uma criança, algo parecido, um adulto. Também sobre haverá refúgios na grande tribulação? Fizeram essa pergunta para nós. E também sobre Daniel capítulo 9, versículo 20 a 27, 7 e 25, em relação às profecias, né, de Daniel. Nós vamos responder a essas e a outros comentários deixados aqui no canal, tá certo? Importantíssima a sua inscrição, importantíssimo você ativar as notificações, importantíssima a sua presença conosco no Telegram, no WhatsApp, para você receber informações das nossas vivências aqui e comentar conosco no PV, tá certo? Então não deixe de se inscrever, se gostou do assunto, compartilhe também. E não deixe de deixar o seu comentário, ficou redundante, né? Ou melhor, não deixe, aliás, deixe o seu comentário. Seu comentário é importante para nós. Nós vamos agora às respostas aqui. Vamos começar pelos últimos que não respondemos. A irmã Cauane, ela disse assim: a paz do Pai e do Messias aos irmãos. Amei a resposta. Prós, contrários, muito bem explicado. Parabéns pelo trabalho, lindo demais. Irmã, eu agradeço a sua companhia. Tem também aqui um outro comentário. Irmã, coloca seus louvores no canal também. Você louva muito bem, tem uma voz maravilhosa, que o Criador continue te abençoando sempre, irmã. Mariane realmente, ela é fantástica em muitas coisas, inclusive nos louvores. Louvado seja o Criador, eu fico grato a isso. Nós temos um pouco de dificuldade. Nós até temos um equipamento até bom aqui para gravar, foi feita a aquisição inclusive para ela gravar, mas até hoje, por conta da demanda, irmã, eu não consegui ajustar tudo. E às vezes sai um chiadinho, né? E às vezes ela gravando pelo celular fica até melhor. Mas eu prometo para você que nós vamos organizar isso, tá certo? Obrigado pela sua companhia. Comentários da Mariane aqui. O irmão Gregor: Criador vos abençoe. Uma observação é o sistema de alinhamento do Sol no povo maia, onde um quadrado alinhava ao outro quadrado em uma parede perpendicular. Porém, sua adoração ao Sol marca os solstícios. Já o povo escolhido marca os equinócios, pois as celebrações do Criador ocorrem. Excelente estudo, abraço. Obrigado, irmão Gregor, pela sua companhia, a companhia da sua família também. O Criador vos abençoe, viu? Então nós temos um comentário aqui, eu acredito que seja de uma outra pessoa, né? Ele deixou aqui, eu não compreendo bem o que ele escreveu, mas a gente pode até estar tentando traduzir depois sobre os detalhes, alguma coisa a respeito dos detalhes que nós deixamos aqui no vídeo. Deixou um positivo aqui. Agradeço o irmão Gigor, né? Nós vamos, foi falha minha não traduzir, depois a gente traduz direitinho aqui e faz a resposta a você. Muito obrigado pela companhia também. A irmã Milene Carla, ela deixou um comentário muito interessante, ela colocou aqui no vídeo: tempo profético, obrigado irmão, um mês mais ou menos, obrigado pelo seu comentário. Mariane deixou, irmão Gregor também deixou outro comentário: abençoados sejam a
Apesar de a Bíblia ter sido traduzida pelo cristianismo, erros de tradução, épocas diferentes, a escritura foi feita para o povo escolhido pelo Criador, mas as pessoas colocaram como se fossem para elas. Não são obedientes à lei, mas querem fazer parte das bênçãos da promessa. Um forte abraço, irmão. E realmente, né, quando nós fizemos esse vídeo aí da marca da besta, nós estávamos numa série já de estudos, né? E precisamos de retomar, temos que refazer alguns valores aqui, como o irmão disse, a gente vem retirando os vinhos, né? O mundo colocou a mão nas escrituras e fizeram algumas modificações, nós estamos tentando compreendê-la como um todo. Mas obrigado pelo seu comentário, pela sua dedicação ao nos acompanhar. Odiomir Oliveira, né? Irmão, gostei demais da explicação, bem diferente de muitas que já ouvi. Irmão, que acontece? A nossa preocupação aqui são com os fatos, certo? O pessoal usa muita teologia, né? Vi no outro canal lá um assunto interessante. Não, nós temos tentado caminhar numa direção diferente, mas louvado seja o Criador pela sua observação. Paulo Coeser, acho que é assim que se lê. Shalom, irmãos, muito bom a sua análise, essa análise. Obrigado, irmão. O Criador abençoe. Depois a DD nos seus grupos do Telegram. O irmão já entrou lá, né? Nós observamos lá no Telegram. No canal, para quem está tendo essa dificuldade, a gente tem mencionado em todos os vídeos, tá? O local que você entra para fazer parte do grupo, tanto no Telegram quanto no Sobrevivência, no WhatsApp. A irmã Gi deixou o seguinte comentário: Shalom, irmãos, eu amo os estudos e a dedicação de vocês em observar a natureza, os luminares, para entender o calendário do Eterno e os tempos determinados por ele. Pelos meus cálculos, talvez a partir do próximo ano, entre 2023 a 2025, vocês precisem fazer o primeiro ajuste, que possivelmente acontece a cada 6 ou 7 anos. Eu deixo um pontinho de interrogação e exclamação. Irmã, nós estamos nessa jornada de experiência. Vamos ver se vai ser necessário fazer. Se for, nós faremos. Mas o que vai indicar são os luzeiros do Criador, irmã. Nós estamos nessa expectativa também para fazer segundo a vontade dele. Mas muito obrigado pela observação. Nós estamos atentos aqui, principalmente a Mariane. Vamos continuar acompanhando na esperança de que não seja necessário nenhum ajuste. Realmente, vamos ver o que vai dar, né? Que o Eterno continue abençoando. Grande abraço. Louvado seja a irmã pela sua companhia. O irmão Francisco Abreu, Shalom. Por favor, como obter esse calendário? Irmão, esse calendário aqui, eu não sei se eu já deixei a resposta lá para você, mas eu queria que o irmão entendesse o seguinte: ele é gratuito, a gente disponibiliza no WhatsApp pelo e-mail também, tá? Você pode nos pedir e a gente vai deixar essa resposta ao seu comentário. Então você consegue entrar em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo celular mesmo. Eu deixo o número ali, a gente te envia da forma em que ficar melhor. Paulo Coeser mais uma vez, Shalom, vá a todos. Obrigado, irmão, pela companhia. Telegram, né? Então já entrou lá no nosso grupo. A irmã Cauane, ela deixou assim: parabéns, excelente explicação, suas explicações perfeitas. Tá aqui, irmã, a observação. Obrigado pela sua companhia também, sempre conosco. A irmã Milene Carla, Shalom, irmãos. Amós 5:21, já até deixei separado aqui, irmã, para fazer a leitura. Obrigado. Realmente, Amós 5:21 é uma leitura interessante. O Criador deixou relatado assim segundo o que encontramos. O 21 está aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho mais para fazer a leitura. Desprezo os vossos dias de festas e as vossas solenes assembleias. Não me exalarão bom cheiro. Realmente, nós encontramos essas referências, né?
o povo quer servir o Criador e precisa de se afastar dos costumes do mundo. Isso é um fato. Senão, tudo aquilo que a gente faz por ele acaba se tornando uma ofensa, né? Não exala um bom cheiro. Muito bem lembrado, irmã, e que os irmãos também ouçam essa leitura para que nós coloquemos em observação em nossa vida. É muito importante nós observarmos esses detalhes das festividades do mundo e as festividades do Criador, inclusive no tempo oportuno, para não exalar o mau cheiro, né? Ele especificou, como disse o irmão Gregor lá embaixo, a maioria próxima aos equinócios. O irmão Deijivan, acredito que seja assim que pronuncia. A coisa é tão simples e óbvia, basta ler as escrituras da forma correta para encontrar todas as datas certas. Exatamente, irmão. Obrigado pelo seu comentário, o Criador seja louvado. Acredito que o seu primeiro comentário aqui no nosso canal. Obrigado por estar junto conosco nessa jornada. Realmente, irmão, as escrituras elas precisam de ser compreendidas. O que nós sempre comentamos aqui em casa e para os amigos, para os irmãos, é que é necessário nós termos uma cautela muito grande com a nossa consciência, porque a nossa consciência ela é formada através dos hábitos contínuos de vivência da nossa vida, certo? Então, de repente, podem haver, como eu sei que há na minha mente e na mente da minha família, informações dentro da consciência que nos posicione talvez a não compreender corretamente o que está escrito. Mas acredito eu que nessa jornada, durante a vivência toda da vida, nós encontraremos um equilíbrio, caso nós estejamos interessados em fazer a vontade do Criador. Sem teologia, sem rabinismo, sem sensacionalismo, nós estaremos aptos a adorá-lo em espírito e em verdade. Acredito eu, irmão, que seja essa o peso ideal para colocar na balança ali da compreensão. A irmã Tati Pacheco deixou aqui para a gente um comentário. Ela escreveu assim: conhecia algumas dessas histórias na escola, no ensino fundamental. Vivemos mergulhados no paganismo, mas infelizmente muitos irmãos não conseguem sair dessas doutrinas. Vem enraizado desde o nosso nascimento. Hoje sou grata por conhecer a verdade. Sei que ainda devo seguir e fazer coisas pagas sem saber, mas coisas pagãs no caso, perdão, sem saber. Mas à medida que vou descobrindo, conhecendo a verdade, retiro da minha vida. Muito necessário esse estudo de vocês, irmã. Louvado seja o Criador pelo seu comentário. Exatamente. Nós também temos o mesmo processo aqui. As coisas pagãs a gente vai tentando retirar. As dificuldades talvez que sejam minhas, às vezes não sejam as suas. Infelizmente, irmã, a gente precisa de ser compreensivo com as outras pessoas que estão com essa dificuldade, porque justamente não seria uma dificuldade de caráter. Quando nós observamos as dificuldades de caráter, a gente percebe que é realmente o que nós somos, certo? Foram formados através dos costumes de ações, de pensamentos nossos. Agora, os atos, por exemplo, abandonar essas doutrinas vai um pouco além, porque uma vez o caráter formado, nós também formamos hábitos que se tornam corriqueiros na nossa vida. Então, até tirar esses hábitos para transformar o caráter e ver isso como um erro, talvez não seja tão simples para nós, porque para alguns há uma dificuldade maior nesses costumes sim. Envolve família, irmã. Eu sei que não é fácil, envolve família, envolve amigos, então as pessoas elas são carentes de calor humano. Então você imagina, né, deixar de viver em comunidade, já que ninguém pensa no geral assim a respeito dessas festividades. Não é muito fácil, mas nós temos que orar ao Criador e pedir forças. Faz a parte 2 desse vídeo para nos aprofundar neste tema tão delicado
e necessário. Vamos sim, irmã. Deixamos aqui anotado para fazer a parte 2, talvez seguindo na linha de culto, né? Na linha de adoração ao Criador. Se é isso que a irmã mencionou, a gente faz sim. Se não for o que eu compreendi, a gente segue falando desse assunto da forma que a irmã achar melhor. Mas deixa aí o comentário para a gente novamente, especificamente a linha. Nós acabamos abordando vários assuntos, né? Irmã Edileuza, se eu não me engano, há 3 dias ela deixou assim a respeito do recado para os líderes, né? Que é um vídeo antigo que a gente fez. Verdade, temos que estudar as escrituras e tratar as pessoas como o Messias tratou, sem agressividade e nem ódio no coração, que também faz parte dos mandamentos do Criador. Exato, irmã. Infelizmente, às vezes a gente se altera um pouco, né? Eu tenho assim essa dificuldade, né? É uma oração que eu preciso, uma coisa que eu preciso melhorar a minha vida. Às vezes eu observo e eu vejo que tem gente que sabe que está induzindo ao erro e prefere, né? Alguns líderes preferem manter-se essa indução e não se importam com o sofrimento ou o que vai acontecer com as pessoas. Isso é muito ruim, né? Mas é exatamente o que a gente encontra. Deixa eu ver se ficou mais algum comentário aqui para trás. Eu acho que não, paramos aqui há 3 dias. Isso, acredito que foram todos respondidos. Nós temos mais aqui uns anotados. Deixa eu só abrir aqui os outros anotados. Deixa eu ver se foi isso mesmo que a irmã mencionou. Vamos olhar aqui. Isso, exatamente, foi o último, né? Lá, o irmão colocou, acabei de entrar e tal, obrigado. Eu vejo sempre vocês falarem no grupo WhatsApp. Tá, o irmão não usa mais. Respondemos a todos sim, né? Isso, respondemos a todos. Vamos lá agora para os comentários deixados aqui no nosso PV. Alguns bem pontuais, são interessantes. O irmão Alexandre, ele deixou um comentário aqui pra gente sobre, mandou esse vídeo aqui pra gente, um vídeo, esse pastor aqui, eu esqueci o nome dele, mas é uma um boca que pastor proferia adventista. arrogâncias e blasfêmias, Irmão, a igreja adventista, uma vez que os costumes, né, a igreja adventista tem um tradicionalismo assim bem forte dentro do quesito teológico. E eles direcionam as profecias mais para um cumprimento profético futuro. E, irmão, com todo respeito ao canal, né, aqui que armazena o vídeo, nós respeitamos o seu ponto de vista, a sua vivência, mas quando a gente sai do sistema teológico da coisa para observar, é muito bonito. O campo de doutrinas da igreja adventista é muito bonito, mas quando você vai ver na íntegra os detalhes, a gente percebe que a maioria das coisas que eles apontam para o futuro já aconteceram, né? O irmão citou aqui, vou até fechar aqui o vídeo, mandou esse vídeo, a gente olhou. O pastor até prega bem, mas bem equivocado em algumas informações. Eu separei, vou fazer a leitura aqui, irmão. Nós já mencionamos em alguns vídeos, Daniel, cadê Daniel? Tá aqui, capítulo, vamos começar pelo 7, o 7:25. Vamos começar aqui pelo 7:25. 24, né? E os 10 chifres são 10 reis que se levantarão para fora daquele mesmo reino. E depois deles se levantará o outro, qual será diferente dos primeiros, e humilhará e subjugará os 3 reis. Aí o 25 vem dizendo: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Nós temos um vídeo, irmão, aqui no canal, falando sobre as profecias de Daniel. Inclusive,
Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui com facilidade, irmão. Ele é uma série que nós não concluímos. Por que que algumas séries ainda nós não concluímos e nem retomamos? Por causa da situação aqui, tá aqui, ó. Daniel, o tempo do fim, Daniel 8, né? Tem Daniel 7 também, tá aqui a série do livro de Daniel. Por que que nós não concluímos? Por causa de alguns detalhes que nós nos deparamos com novidades. Aquilo que eu disse para um outro irmão lá atrás. A dificuldade é ter uma consciência já formada, diferente do que está relatado. Então nós temos que tomar esse cuidado, tá? O irmão deixou a pregação dele, irmão, lá não está de acordo com o que está escrito. Nós mencionamos, inclusive, no vídeo que a maioria dessas profecias já ocorreram. Olha Daniel 9, verso 20. Toda vez que você for ler, irmão, se atenha a um detalhe. As semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, né? Tá aqui, ó, o 24, ó, o 20 ainda. Estando eu ainda falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, olha só, e lançando a minha súplica perante a face do Criador, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus e tal. E aí ele está falando ali, ó, no princípio das tuas súplicas, o mensageiro falando, saí e vim para te declarar. Olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Não é sobre nós. É sobre o povo mencionado aqui. Então, eu não posso jogar para um futuro uma profecia que já ocorreu, certo? Eu tenho que ter essas cautelas. Apesar de ser muito agradável se tornar um ciclo vicioso, que se torna um ciclo vicioso, você procurar notícias que indicam um fim iminente. Muitos dos canais colocam isso. Eu respeito a jornada de cada um, mas não é a realidade que nós encontramos. O mesmo irmão Alexandro, ele fez uma pergunta que acontece após a morte, né? Fez inclusive o celular da Mariane e a gente vai colocar aqui no vídeo. Irmão, olha só. Nós tínhamos um pensamento formado a respeito desse assunto. Como nós estamos concluindo o processo de adoração, que nós achamos o mais preocupante até o momento, e nós queremos oferecer... Abri a janela aqui que esquentou. Nós queremos oferecer uma adoração de qualidade ao Criador, de acordo com a vontade dele. Nós ficamos com algumas perguntas em abertas sobre esse assunto e não retomamos ele. Por que que nós deixamos em aberto o irmão Alexandre, quem não vai nos ouvir? Pelo simples fato de que aconteça o que acontecer após morrermos, nós teremos que estar prestando uma adoração correta ou o mais próximo possível do correto para sermos aceitos e separados pelo Criador. Eu sei que algumas pessoas nos perguntam, alguém sempre chega nos perguntando a respeito disso, é a curiosidade de muita gente para às vezes direcionar alguma coisa, mas nós não temos um norte, apesar de termos várias referências pessoais, mas ainda não respaldamos tudo dentro da Escritura para oferecer aos irmãos e aos amigos, tá? Mas nós vamos chegar lá assim que nós concluímos essa etapa da adoração. A Maria Campos perguntou para a gente no PV, será preparado um lugar para nos refugiarmos? Irmã, nós temos mencionado aqui que acreditamos que Mateus 24 já está cumprido, tanto é que ele diz, olha, essa geração não vai passar até que tudo isso se cumpra, já mencionamos isso em alguns vídeos. E apesar de estarmos no sítio, e um dos motivos de termos vindo para o sítio estar distante de toda essa bagunça, essa situação que está acontecendo no mundo hoje em dia, que infelizmente não nos deixa fora disso, nos distancia um pouquinho. E o motivo também ser para estarmos resguardados numa um possível momento desse, do princípio que viemos para cá até hoje, irmã, mudou o pensamento em relação a isso. Nós temos percebido dentro dos termos proféticos, que ainda não concluímos também,
que não há necessidade de refúgio. Não vemos isso mencionado por conta de que os refúgios mencionados dentro do contexto da Escritura são referentes às comunidades presentes ali já foram cumpridos, tá? E não tem algo nesse sentido para nós como um termo abrangente, ou pelo menos para nós apresentarmos até então, tá, irmão? Então nós estamos cautelosos com esse assunto também, está em aberto aqui, mas como eu disse ao irmão no comentário anterior, a preocupação nossa principal é com a adoração, né? Que se realmente for necessário, se nos refugiarmos depois, o Criador vai estar nos amparando. Mas obrigado, temos orado, viu, irmã, por você e a sua família, não nos esquecemos de vocês, irmão. Irmão Thomas, obrigado pelos seus comentários, viu, irmão, no PV, né, nosso diálogo, apesar de não contribuir muito, irmão, por causa da correria, mas obrigado por entrar em contato conosco também. Olha, se a gente esquecer de alguém, né, aqui, não é que esqueceu, é que é bastante gente que tem entrado em contato conosco, principalmente com a Mariane, menos comigo, que eu sou menos de WhatsApp, mas a Mariane, as irmãs conversam com muita frequência com ela, são muitas as irmãs. E eu queria deixar bem claro para os irmãos que os assuntos referentes a algumas coisas relacionadas à intimidade feminina, Mariane não compartilha comigo, viu, irmãs? Às vezes alguma irmã manda algum comentário para a gente e a gente entra no meio porque a Mariane compartilha comentários que são necessários ao casal. Agora, que são referentes à intimidade, não. Então, quando às vezes eu participo de algum diálogo no PV dela, as irmãs entendam que realmente é como nós estamos falando, tá certo? Então fiquem à vontade. Os irmãos também têm alguns têm conversado alguma coisa comigo, só fica com a gente, tá certo? Dois comentários aqui que eu não vou divulgar o nome porque, né, talvez a pessoa não se sinta bem em divulgar o nome, mas surgiu um comentário aqui sobre a impureza do que se come, né? Levíticos 11, quando nós encontramos lá na escritura Levíticos 11 a referência, nós vamos perceber, eu estou tentando abrir a Bíblia aqui e já estava aberta, nós vamos perceber que é uma orientação direcionada aos levitas. Imagine pessoas responsáveis por cuidar dos utensílios do templo, carregar a arca e uma série de outras coisas que estariam em contato diretamente com a santidade, vamos dizer assim, para todos compreenderem, para não ficar nada sem compreensão. Então, todas as orientações dadas aos levitas soam ao nosso ouvido como um desagrado ao Criador. Como, por exemplo, hábitos alimentares. O Criador pede aos levitas para que eles se alimentem de acordo com aquilo que não é abominação para ele. E Paulo menciona, né, que nós devemos adorá-lo em todos os momentos de nossa vida, né, ao falar, ao ouvir, ao comer, ao beber. Certo? Eu sei que existem algumas cartas de Paulo que são curiosas a respeito dessas referências e que muitas pessoas também não se sentem à vontade em fazer o cumprimento, por exemplo, de Levíticos 11. Inclusive encontram respaldos teológicos para isso e apontam alguns versos escriturísticos para respaldar os seus pensamentos e seus posicionamentos. Mas eu faço a referência aqui de Gênesis a Apocalipse. Não há nenhuma ordem do Criador dizendo que, olha, agora vocês podem comer. Gente, se o Criador disse, dentro do contexto escriturístico todo, que não era para comer, ou que não era para beber isso, ou que não era para fazer tal coisa, matar, por exemplo, né? Vamos lá, ele diz assim, olha, você tem um animal, um touro no seu pasto, e aí o touro ele ataca uma pessoa da sua casa, você precisa de executar esse touro.
Agora, se você não executa o touro vai e mata, além de uma pessoa da sua casa, mata uma pessoa do seu vizinho, a Escritura diz que nós também devemos receber a culpa sobre essa morte. Porque nós tivemos a oportunidade e não evitamos. Mais ou menos isso. Então imagine só você. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque uma vez que o Criador deu a ordem, ele não retirou a ordem. Você não encontra dizendo assim, fala aos filhos de Israel, hoje está descumprido. Ou você não encontra o mestre, vamos dizer assim, aqueles que eles chamam de Jesus, dizendo, olha, não é para fazer a partir de hoje isso, isso e isso. Alguém relatando um discurso dado pelo mensageiro vindo do Criador, dizendo para não fazer. É diferente isso, tá? A gente precisa de compreender, irmãos que estão nos ouvindo, todas as referências, as ordens dadas pelo Criador, elas são ordens. Ser descumpridas, cada um fique à vontade, mas ser descumprida por suposta pensamento, ou eu penso assim, a minha consciência, cada um segue de acordo com a sua consciência. Mas o que o Criador disse está dito. Tanto é que existem algumas contaminações, como por exemplo essas referentes à carne impura, foi o que foi comentado conosco. Essas referências aqui, você tem a lei de purificação para ela, certo? Não sei o que acontecerá caso incorramos no erro, mas existe uma lei de purificação para ela. Né? Se o Criador pediu para evitar, tem consequências, inclusive de saúde, nós sabemos. Né? Eu trabalho com escola aqui e como é um lugar que alguns alunos ainda comem muita caça, eu sei que volta e meia, professor, estou com um furúnculo aqui. Aí, esses dias você comeu? Comi, professor. Então, tem que fazer uma limpeza do sangue. Volta e meia o outro aparece, professor, estou com inflamação no dente aqui, meu pai também está em casa. O que aconteceu? Não comeu uma carne de tal bicho, era um bicho impuro. Então, cientificamente falando, tem os seus fundamentos também. Veio um outro comentário sobre dizer para a pessoa, Deus te abençoe. Como que eu faço? Né? Olha, o Criador te abençoe, né? Louvado seja o Criador. A palavra Deus, embora pareça algo para a nossa língua, alguns é referência a Zeus, né? É referência a deuses. Não sei, nós não gostamos de utilizar no nosso dia a dia aqui em casa. Mas quando se faz necessário falarmos em algum outro lugar, alguma coisa relacionada, a gente acaba usando Deus, o Criador, né? Deus, o Altíssimo, para fazer referência a qual Deus estamos mencionando. Tá? Agora, abençoar alguém, eu não me sinto à vontade de dizer assim, Deus te abençoe. Não, se você se sente, é uma vivência sua, uma jornada. O irmão fez uma pergunta aqui para a gente, nós estamos respondendo, irmão, já respondemos lá, mas eu resolvi colocar aqui, não estou mencionando o nome de quem, mas eu resolvi colocar porque fica algo importante para ser mencionado, uma vez que volta e meia uma criança, né, pede uma bênção, às vezes a gente vai falar para o irmão, né, eu prefiro usar, o Criador te abençoe. Mas eu gosto do nome que alguns grupos utilizam, né, Yalro, né, Yalro te abençoe, Yahweh te abençoe, Yalcha te abençoe. Irmãos, são vivências. Nós deixamos de utilizar essa nomenclatura. Nós temos um vídeo aqui no canal, o vídeo inclusive bem visto, né? Muitas pessoas viram, principalmente o primeiro. Está aqui o vídeo, né? Nós mencionamos a respeito dessa situação, a respeito do tetragrama ser judaico e não hebraico, né? E essa linguagem também ser judaica e não hebraica. Mostramos artigos acadêmicos, mostramos uma série de coisas assim relacionadas. Mas cada um se sinta à vontade para fazer o seu comentário, para
chegar à sua conclusão, para se posicionar. E nós sempre vamos estar aqui orando por vocês. E mente aberta, uma maturidade ao ponto de ouvir, de falar. Né? Às vezes pode ser que soe alguma coisa desagradável, mas nos perdoe por isso. Mas essa é a nossa vontade de trazer clareza aos assuntos. Ficou aqui, acredito que todos os comentários. Mariane tem tanta gente que ela conversa, as irmãs que têm sido companheiras. Isso é importante para Mariane. É importante, acredito que para as irmãs também que conversam com ela, porque às vezes eu não sei se os irmãos sentem o mesmo. Às vezes a gente fica meio sem localização, né? Tem gente que às vezes vem nos visitar, às vezes a gente recebe visitas aqui de adventistas. Essa semana, no primeiro dia da semana, nós tivemos visita aqui de alguns amigos. A gente percebe que quando a gente toca em algum assunto espiritual, ocorre um desconforto, né? Então, com os irmãos fica mais fácil, né? Nós estamos juntos nessa jornada, fica mais fácil. Para a gente não há desconforto porque nós já temos uma maturidade um pouco maior, né? No sentido das pessoas que ainda seguem às vezes um sistema religioso, que toma aquele sistema religioso como verdade. Não que nós sejamos melhores, mas como nós não seguimos nenhum sistema religioso e não estamos presos a um corpo de doutrinas, mas sim aos fatos mencionados na Escritura e na história e também na arqueologia, então fica mais fácil ser maduro ao ouvir e ao pensar a respeito do assunto, tá certo? Mas nós vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. Qualquer dúvida estaremos à disposição no PV, no WhatsApp, no Telegram e no canal Sobrevivência também. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu gostei, se não gostou também. E mencione aquilo que você não gostou, a gente retoma. Se houver alguma curiosidade, coloque aí para nós que pode virar um assunto do canal também. O Criador vos abençoe. Um grande abraço. Bom descanso.